O que um bispo do século IV pode nos ensinar sobre liderança e virtude nos dias de hoje? Muito mais do que você imagina. O jovem prefeito da Ligúria e da Emília, Ambrósio, nascido em Tréveros pelo ano de 340, era ainda catecúmeno quando o bispo de Milão, chamado Ariano, morreu. Com isso, Ambrósio foi para a eleição do novo bispo, a fim de evitar grandes conflitos. Em meio àquela confusão, Ambrósio faz um discurso, né? Aquele discurso era forte, justamente para que ninguém fizesse ali um escarcéu, alguma bagunça, um ato vulgar. Então, após o discurso, uma criança grita: Ambrósio, bispo. A população adora a ideia, né, daquela criança que gritou aquilo, e Ambrósio não aceita. Mas por uma semana o povo fica insistindo, até que Ambrósio acaba aceitando por ver ali a vontade de Deus. Deus queria aquilo para ele, então ele aceita aquilo. Agora, para entender, né, essa questão de Santo Ambrósio sobre virtude, vou contar uma história sobre Santo Ambrósio. Durante uma rebelião, em 390, foi assassinado em Tessalônica o comandante militar. Então, por excitação de um camareiro, o governador Teodósio planeja uma vingança. E nessa vingança, ele não pensa nas mulheres, ele não pensa nas crianças, né? Não pensa nos idosos, ele simplesmente pega seu exército e faz um massacre na cidade de Tessalônica. Cara, 7.000 pessoas morreram. Santo Ambrósio, amigo de Teodósio, né, o imperador, ele manda uma carta, beleza, sendo amigão e tudo mais, mas também como bispo da igreja, servo de Deus, e coloca a moral de Teodósio para baixo, né? Criticando o que Teodósio tinha feito. E diz ainda que nenhum dos seus padres iriam absolver Teodósio. Teodósio, para mostrar que ninguém poderia fazer aquilo com ele pega alguns soldados, se veste todo como imperador e vai até a igreja. Só quando ele chega na igreja, quem está lá esperando ele? Santo Ambrósio. E Ambrósio barra a entrada de Teodósio. E ele diz: vejo que por desgraça, ó imperador, não medes a gravidade do fato sanguinário ordenado por ti. Não acrescentes um novo crime ao que já te pesa. Retira-te e submete à penitência de Deus te impõe. Já que imitaste Davi no crime, imita-o também na penitência. Com lágrimas nos olhos, o imperador retorna ao palácio. E lá ele fica por 8 meses. Nem Ambrósio vai até o palácio e nem Teodósio vai até a igreja. Até que então, chega no dia do Natal, Teodósio vira para o camareiro e diz: não sentes minha desdita? A igreja de Deus está aberta até para os escravos e mendigos, porém, para o imperador está fechada, e com ela a porta do céu, pois Cristo disse: o que atares na terra será atado no céu. Decidido a obter o perdão, né, de Santo Ambrósio, obter o perdão de Deus, ele vai até a igreja. E lá, Santo Ambrósio, na porta da igreja, o esperava novamente. Então o imperador diz: aqui estou, livra-me do meu pecado. E onde está tua penitência? Perguntou o santo. Então o imperador diz: suplico-te que me livres desta pena, em consideração da clemência de nossa mãe, a igreja. Não me feches a porta, dize-me o que hei de fazer. E é interessante, o bispo exige que Teodósio assine uma lei que peça um período de 30 dias para que leis de apreensão de bens, né, de confisco e de morte tenham um prazo de 30 dias para serem aplicadas. E antes de serem aplicadas, deveriam ser assinadas, revistas pelo imperador. Um ato aí de humildade, né, uma questão virtuosa. Olha só, uma pessoa lá, ela é penalizada por algo e o confisco é feito imediatamente, não tem tempo daquela pessoa se redimir e pagar as dívidas, né? Então, aí Santo Ambrósio pede uma mudança estrutural na lei que ajudaria os pobres, né? Então, o imperador, ao escutar essa exigência de Santo Ambrósio como uma parte da penitência, ele manda assinar imediatamente
essa lei. Ele faz com que ela ocorra na hora. Então, naquele momento, a partir de ter assinado, Teodósio tira todas as suas vestes ali imperiais, abandona tudo que está com ele, entra na igreja e chora. E a descrição dada de Santo Ambrósio é a seguinte: despojado dos ornamentos imperiais, Teodósio entrou na igreja e, prostrado no chão, recitou o Salmo de Davi. Minha alma está atada à terra, dai-me, Senhor, a vida segundo a vossa palavra. Assim, orando, arrancava os cabelos, inundava de lágrimas o pavimento e implorava, cheio de dor: misericórdia, ó Senhor, misericórdia. A cena não podia ser mais grandiosa. O imperador, prostrado diante do Senhor, o imperador sem suas vestes, chorava na frente do povo, que acabou se compadecendo do imperador e chorava junto. O povo chorava junto com o imperador por conta da humildade dele. Por conta também de Santo Ambrósio não ter cedido ao imperador. Ter colocado seu amor a Deus acima de tudo aquilo, tudo que ele estava fazendo. Botando as suas virtudes acima de tudo. 5 anos depois, o imperador estava para morrer, muito doente. E ele pede que Santo Ambrósio, já seu amigo, fosse chamado para dar bênçãos antes que ele morresse. E das mãos de Santo Ambrósio, ele recebeu os últimos sacramentos antes da morte. Em sua célebre oração fúnebre, testemunhou o santo bispo a respeito dele: eu amava este varão, porque lhe agradavam mais as repreensões que as adulações. Como imperador, não se envergonhou da penitência pública e depois chorou seu pecado todos os dias que lhe restaram. Santo Ambrósio era aclamado pela população. Ele era aclamado pela população por ser um líder forte, que não falava meias palavras. Tudo que ele falava com convicção. Fora que Santo Ambrósio, ele não cedia às coisas erradas, né? Ele era sempre o mais virtuoso possível. E, cara, ele era aquele líder que não usava da força, entende? É um exemplo, cara, de que tu ter força, como Teodósio tentou, né? Impor à força o que ele queria, matou 7.000 pessoas e a população não gostou mais dele. Gostava de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio que, sem força alguma, mudou completamente o coração do Teodósio, que estava, né, se convertendo. Teodósio era cristão, estava se convertendo. Mas ainda tinha essa questão do poder, a cabeça dele, da força, que é destruída por Santo Ambrósio. E Teodósio, né, que primeiro foi lá, todo ordenado, cheio de homens, foi até a igreja para mostrar: ninguém manda em mim. De repente, no final das contas, larga tudo aquilo para ir chorar na frente do povo pedindo perdão a Deus, né? Então, olha essa mudança, cara. O líder, ele é humilde. O líder, ele tem convicção nas coisas que ele fala. E ele age de acordo com essas coisas. Então, é interessante trazer tudo isso para os dias de hoje. Porque o mundo tá tão perdido, cara. Tá tão difícil agir na vida. As pessoas hipócritas, as pessoas não sabem o que falam. As pessoas querem tudo na força, né? Ou tu pensa como eu quero, ou eu vou te condenar, ou eu vou acabar com a tua vida, sabe? Ficam bravas, né? Algumas pessoas até entram em brigas, discussões por conta dessas coisas. A solução dos problemas, na maioria das vezes, é a humildade. Humildade, convicção no que a gente fala e não ser hipócrita, certo? Às vezes a gente tem que ter a humildade de sair de uma discussão, sair de um debate e, sabe, buscar essas virtudes nas nossas vidas hoje ainda, nesses exemplos passados. Se essas ideias fazem sentido pra você, imagine o impacto que isso pode causar no mundo. Se inscreve aí no canal, mano, ativa as notificações aí, eu vou tentar fazer um vídeo melhor na próxima vez aí. Espero eu.